Sejam bem-vindos, eu sou o Matheus Viana e vamos falar sobre as notícias de hoje. Vamos começar com a notícia do Homem-Aranha, porque recentemente foi confirmado o quarto filme do Teioso junto com o Tom Holland. Isso é bem interessante, porque até agora o Tom Holland ele estava naquela de será que eu faço, será que eu não faço? Eu não sei se ele estava gostando muito de interpretar o papel, mas depois do sucesso do terceiro filme, No Way Home, não tem jeito, ele aceitou e parece que já vão começar as filmagens no início de 2025. A gente tem notícia aqui, ó, o próximo filme de Homem-Aranha confirma tudo que já sabemos até agora. Tom Holland está pronto para balançar as teias no cinema novamente com o próximo filme de Homem-Aranha, previsto para 24 de julho de 2026. Isso é muito interessante por um pequeno motivo. Isso aqui vai acontecer um mês depois, ou poucos, 2 meses depois, de Vingadores Doomsday. O que pode dar a ideia pra gente de que, das duas uma, ou ao final de Doomsday vai acontecer alguma coisa que vai impactar no filme do Homem-Aranha, talvez o filme do Homem-Aranha seja uma espécie de pós o que vai acontecer em Doomsday, ou talvez ele seja um prequel do que vai acontecer em Doomsday. Só para ter noção, o que eu acredito que vai acabar acontecendo, tá? Em Vingadores Doomsday, talvez lá o Doutor Destino, interpretado agora pelo Robert Downey Jr., ele possa criar no final do filme aqui o que a gente conhece como mundo de batalha. Ele pega uma parte de Nova York e cria lá um mundo de batalha, leva vários heróis para eles lutarem lá entre si e decidir quem vai ficar no final, como foi em Guerras Secretas. Talvez o filme do Homem-Aranha se passe nesse mundo de batalha em Nova York, tendo que lidar com esse início desse caos. Ou talvez, como eu falei, ele possa ser um prequel desse filme explicando algumas coisas que levaram o Vingadores Doomsday a acontecer. Mas é bem interessante as datas serem próximas, tá? Ou, o que também pode acontecer e seria uma coisa bem ruim, seria que o Vingadores Doomsday, que também tá ali pros primeiros trimestres de 2026, acabe sendo adiado, tá? A gente espera que não, mas tudo pode acontecer. Outra informação também não tá aqui, mas é que a Mary Jane, ela foi confirmada no filme também como sendo ainda a Zendaya. Isso eu acho ruim, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Eu não sou muito fã dessa menina nesse papel, acho a atriz muito boa, mas nesse papel não ficou legal. Não só por ela fisicamente não se parecer com a Mary Jane, mas como o perfil dela, que eles criaram, o roteiro para ela, não ficou nada a ver com a Mary Jane. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Eu acho infeliz, mas é uma atriz que está em alta hoje em dia, então vai trazer fãs pro cinema, vai levar a gurizada mais jovem pro cinema, que normalmente é o objetivo desse Homem-Aranha, tá bom? Então vamos para a próxima notícia aqui. A gente tem o filme do Blade com Mahershala Ali, ele acabou sendo removido do calendário da Marvel. Se eu não me engano, ele estava ali para acontecer em novembro de 2025 e agora a Marvel disse, olha, não tem data mais, não vai ser mais em novembro de 2025, vamos trabalhar melhor nesse roteiro. O que estava acontecendo aqui? O Mahershala Ali aceitou fazer o papel e depois eles acabaram fazendo um roteiro até bem interessante e tal, só que vazou uma parte do roteiro e os fãs não estavam gostando. Isso porque parece que no roteiro o Blade não ia ser um personagem principal. Quem ia ser um personagem principal, se eu não me engano, ia ser a irmã dele ou a filha dele, alguma coisa assim. E o pessoal já achou estranho. Refizeram o roteiro. No segundo roteiro parece que tiraram várias cenas de ação, porque vazou algumas coisas na internet, também alguns insiders acabaram vazando. Parece que não ia ter muita cena de ação. E a gente tá falando do Blade, um dos super-heróis mais interessantes da Marvel, porque ele lida com esse lado mais sombrio, mais dark, contra vampiros e tudo mais. Ele é muito legal. A gente teve aquela trilogia do Blade com Wesley Snipes, muita gente gostou, pegou muito o pessoal dos anos 90, dos anos 2000, mas agora eles tentaram fazer com o Mahershala Ali. Acho a atuação do Mahershala Ali muito boa, só que tem que ser um bom roteiro. Não adianta você trazer o Mahershala Ali, um baita ator, com um roteiro medíocre, ou às vezes até com um vilão, com uma vilã podre. Não dá. Então acho uma sacada legal você tirar do calendário para fazer uma coisa boa. Agora não dá para tirar do calendário para esquecer também. Porque os fãs querem um filme dele agora que foi anunciado. Depois que foi anunciado, amigo, esquece, o pessoal vai cobrar.
Então é isso, essa é a notícia do Blade. Vamos para última notícia aqui da Comic Book, falando sobre a bilheteria do Venom. Eu já fiz um vídeo sobre isso e não é por menos que esse filme aqui está arrecadando bem menos do que os antecessores, tá? Dá uma olhadinha só aqui, ó. A Variety está relatando que The Last Dance arrecadou 22 milhões em 4.131 cinemas nos Estados Unidos na sexta-feira, tá bom? Aqui embaixo, ó, essas projeções tinham The Last Dance arrecadando 65 milhões no fim de semana. Isso aqui é bem baixo, tá? É bem baixo para esse tipo de filme, pelo menos eu admito, ó. O filme original do Venom em 2018 atingiu 32 milhões em seu primeiro dia, tá? O primeiro filme do Venom, 32 milhões em um dia. Aqui a gente está falando de um final de semana que costuma ser mais bombástico para um filme, arrecadando 65 milhões. Em um dia já arrecadou metade, só o primeiro. O segundo filme do Venom, ele arrecadou 37 milhões, por mais que ele foi um pouquinho pior, na minha opinião, né? Continuando a comparação, o Venom original arrecadaria mais de 80 milhões em seu final de semana, ou seja, o outro já está abaixo de lançamento, e no final das contas totalizaria 856 milhões. Já o Let There Be Carnage, que foi o segundo, né, arrecadando mais de 90 milhões, mas não atingiria a barra anterior e ficou com 506 milhões ao final de tudo, tá? O filme do Venom 3, ele custou ali por volta de 100, 120 milhões para ser produzido, mas o marketing a gente coloca uns 30, 50 milhões, então passou por perto de 150, 170 milhões. É um filme barato, tá? Não é tão caro assim se você pegar a média dos outros filmes desse tipo. O problema é o seguinte, para ele começar a lucrar, ele tem que arrecadar o dobro. Então aqui no mínimo ele tinha que estar pegando mais de 300 milhões, aí, entre 300 e 350 milhões. E eu acho que pelo primeiro final de semana vai ser difícil dele arrecadar isso tudo, tá? O boca a boca do primeiro final de semana não tá legal, o pessoal não tá gostando. E pelos dados ali, só dos primeiros dias, já parece que a coisa já tá desandando. Se continuar desandando, vai ser um grande flop para a Sony, tá bom? Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se possível, se inscreva no canal, curta esse vídeo para mais notícias e mais informações sobre a cultura pop, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!